Vamos concluir o bloco, esse nosso primeiro bloco, com a entrevista com o pastor Johnny, direto da Indonésia, na Ásia. Pastor Johnny, missionário Johnny, a paz do Senhor Jesus, um prazer enorme te receber aqui em nossa mobilização missionária online, para esse momento muito especial, trazer aqui ao conhecimento da igreja maranhense, nosso movimento missionário, o trabalho do Senhor aí na Indonésia. A paz do Senhor Jesus, meu amigo pastor Francisco, a paz do Senhor Jesus a cada um dos pastores envolvidos aí com essa grande obra, envolvendo as nações, envolvendo o nosso país, nosso estado, Humana Leite e Mel, né, que é o estado do Maranhão. Né, me sinto muito honrado, né, de estar fazendo parte aqui desse bloco para a gente estar conversando a respeito das coisas do reino de Deus. Né. Muito obrigado, pastor Francisco. Né, nossos agradecimentos a todos os pastores aí envolvidos com esse grande movimento. Pastor Johnny, um prazer te receber e saber que você é aqui, como você disse, dessa terra que manda leite e mel, interiorzão do Maranhão. Como é que Deus faz as coisas, né? O missionário Johnny, irmãos, é de São João do Caru. São João do Caru. Isso. E hoje na Indonésia. Missionário Johnny, eu queria que a gente começasse esse bate-papo aqui, trazendo para quem está nos assistindo de casa um rápido relato da tua chamada. Como é que tu sai aqui de São João do Caru, meu irmão, para a Indonésia? Como é que foi isso, meu irmão? Eu me converti em São João do Caru, né? Meu chamado realmente surgiu aí, né, nessa cidade maravilhosa. Quando eu terminei o ensino médio, eu me mudei para a cidade do Pará, chamada Paraopebas. E em 2010 teve uma grande mobilização missionária, né, onde representava o centenário das Assembleias de Deus. Era uma organização no estado de Minas Gerais que teria como alvo levantar 100, né, obreiros brasileiros jovens, né, que enviar esses jovens para as regiões de mais difícil acesso, né, como é o caso aqui do Sudeste Asiático, né, que é a Indonésia e outros países. E eu passei por uma seleção nessa região. E foi um processo muito, muito difícil, mas Deus aprovou, né? E comecei a me preparar, voltei para São João do Caru, né? Na época era o pastor Manuel de Souza Ferro, e a igreja me deu um grande apoio, né? Para que eu pudesse estar aqui hoje na Indonésia. Então, eu fui para essa agência, fiz um preparo, né, missiológico, teológico, e em 2013, em meados de 2013, o Senhor me trouxe para aqui, para as ilhas da Indonésia. Muito bem, Johnny, que coisa bonita. A gente vê que quando Deus tem um propósito, uma chamada, Ele faz as coisas convergir, né? Eu me lembro que numa conversa particular, você não era um dos possíveis, né? Era um dos improváveis. Exatamente. Exatamente. Olha o que Deus faz, né? Todo mundo foi surpreendido quando eu fui um dos escolhidos, porque eu nunca fui destacado assim como aquele jovem que está lá na frente, cantando, pregando, aquele jovem que é envolvido muito com a liderança local. Eu era aquele jovem que gostava de fazer visitas e evangelizar, né? Quem me conhece sabe muito que eu gosto de evangelizar e fazer visitas. Né? E Deus, né, usou esse meu desejo para que eu possa estar realizando ele aqui na Indonésia. Pois é, eu tenho dito que missões não é para quem quer e nem para quem não quer. É para quem Deus chama. E muitas vezes Deus chama os improváveis. Exatamente. Deus pode chamar o primeiro da fila, mas Ele pode também chamar o último da fila. Quando nós olhamos o caso de Paulo e Barnabé, Deus chamou Paulo, que era o primeiro da lista, mas chamou Barnabé, que era o último da lista. Então Deus faz essas maravilhas. É verdade. Johnny, que horas são aí na Indonésia agora? Aqui na Indonésia vai dar meia-noite. Meu Deus, Falta estamos te acordando. 15 minutos para meia-noite. Como está a família? Tudo bem? A minha família, graças a Deus, está bem melhor, né? A gente passou por um momento bem difícil. Minha esposa teve
um período enferma, né? O seu é ciente, a Semadema teve nos ajudando num momento bem difícil que passamos. Daí nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos aí que esteve intercedendo e esteve nos ajudando aqui com essas lutas na área da saúde que passamos aqui no campo. Para quem não sabe, minha esposa ela é nativa aqui da Indonésia, né? E em meados de maio ela teve um pequeno coágulo no cérebro, né? Passou alguns dias internada, né? Perdeu a fala, não conseguia comer, beber. Ficou 5 dias numa situação bem difícil, mas cremos que foi Deus que restaurou a saúde dela. Muito bem. Hoje você é casado com uma nativa, tem 2 filhos, todos 2 indonésios. Isso, a gente chama de brasinésios aqui, brincando, né? Brasinésios, que é brasileiros e indonésios. Né? É verdade. Johnny, na tua visita aqui a gente no Brasil, tu me trouxe um fato muito interessante. Eu tenho compartilhado isso em encontro de casais, não é? O Johnny casou com uma indonésia e eles, cultura muito diferente mesmo. Ele é ocidental, ela é oriental. Ele de tradição cristã, ela é de tradição islâmica. Não é isso, Johnny? Ela é de tradição islâmica ou cristã também? Ela é cristã, porém a maioria da família dela é islâmica. E o país é um país de tradição islâmica, é isso? Querendo ou não, o islamismo ele influencia mais, né? Sim. Então, aí eles casaram e eles pensaram como vão viver juntos, unidos, com culturas tão diferentes, línguas tão diferentes. E eles adotaram um padrão. O que foi que vocês adotaram, John? Diz aí para quem está nos assistindo. Então, né, por essas dificuldades, né, culturais e idiomas, né, a gente nitidamente, durante mais de 3 anos, a gente sempre tirava um dia na semana para a gente mostrar o que o outro tinha feito ali que talvez não tinha lhe agradado, né? Era um momento ali que a gente chama um momento de comunhão, né? Eu vinha com a lista do que ela fazia na semana ali, né? E mostrava para ela, né? E quando era possível colocava ali a base bíblica. Olha, você errou nesse sentido, mas a Bíblia fala que o correto é assim e tal. E, né? Eu mostrava a lista para ela ali, falava. Depois disso eu orava por ela, né? Aí depois era a vez dela. Ela vinha com a lista dela, né? Mostrava minhas falhas, meus erros, mostrava biblicamente como é que seria ser meu papel de esposo, né, de obreiro que está no campo. E, enfim, depois ela, lógico, a gente confessava o pecado um para o outro e logo após ela orava por minha vida também. E a gente fez isso durante muitos anos, até hoje a gente faz, né? Não é com frequência como no início, né? Os nossos 3 primeiros anos, literalmente, uma vez na semana. Eu quero destacar essa beleza desse entendimento de vocês, que vocês resolveram não viver nem a cultura dela e nem a tua. Se basear pela cultura bíblica, né? A cultura bíblica, o padrão bíblico, né? Exatamente. Isso resultou nesta família unida e abençoada que são vocês hoje, para a glória de Deus. Né? Nossa, isso nos ajudou muito, né? Interessante. Eu costumo dizer para alguns jovens que têm discípulo que é melhor você prevenir o incêndio do que você tentar apagar o incêndio. Muito bom. Johnny, 3 perguntas aqui para a gente, nesse nosso bloco aqui de entrevista com você. Eu estou muito feliz de te receber aqui direto da Indonésia. E eu queria que tu pontuasse para a gente aí uma visão panorâmica dos grandes desafios de um trabalho de plantação de igreja num contexto de Indonésia, os avanços que você tem logrado aí com a graça de Deus. Eu tenho recebido relatórios aqui que enchem os olhos da gente, e a importância da nossa parceria da Semadema e das igrejas que nós temos indicado e incentivado a contribuir com o projeto Indonésia. Nos fale um pouco aí essas 3 questões. O desafio de plantação de igreja num país como a Indonésia, os avanços que você tem logrado e a importância da nossa parceria. Então, para quem não sabe, né, a Indonésia ela é o maior país muçulmano do mundo. Aqui a gente não pode fazer cruzada evangelística, você não pode abrir ponto de culto, né? Por lei, inclusive aqui na Indonésia, é proibido você pregar a sua fé. Você pode ser cristão aqui no país, no entanto, você não pode propagar aquilo que você crê. Então, para que isso aconteça, a gente chama de métodos, né?
existem alguns métodos evangelísticos que a gente aprendeu aqui no campo, onde a gente chama de evangelismo contextual, né? Temos um projeto social também, que trabalha com crianças em 2 vilas, onde serve como ponte para que nós viemos ter mais acesso ao povo local e compartilhar a palavra para esse povo. Então, é um desafiozão aqui, né, na Indonésia, até a própria igreja, aqui na Indonésia tem igreja, até a própria igreja local, ela tem essa grande dificuldade, né, de estar plantando igrejas, né. Hoje, eu congrego em casa, né, nós somos alguns jovens, o grupo que congrega mais comigo são jovens estudantes, né. Alguns nós alcançamos, alguns são outros estudantes que são amigos um de outro, vêm, gostam do culto. A gente tem um trabalho muito firme aqui com discipulado e mentorio, né, com esses jovens, porque, né, eles são de outras ilhas e nosso alvo é discipulá-los, capacitá-los, para que quando eles retornem para as suas regiões locais, eles possam dar continuidade a esse trabalho. Temos uma jovem que ela congregou conosco aqui 3 anos, e ela tinha uma grande dificuldade, né? Tinha passado 2 anos sem pisar na igreja, 2 anos sem pegar na Bíblia. Ela era cristã, estava passando por uma grande depressão, e nós convidamos ela para participar do discipulado. E ela conseguiu superar a depressão, as dificuldades. Recentemente se formou e voltou para a sua região. E hoje ela conseguiu abrir um grupo de discipulado, de jovens que não estão indo para a igreja. São 4 pessoas que ela está discipulando ali, e desses 4 tem um que começou a levantar o desejo de querer compartilhar a palavra para aqueles que não são cristãos. Então, o desafio aqui é imenso, precisamos de muita mão de obra, né? Muitas pessoas desbravadoras para vir, porque aqui a situação, o contexto estão totalmente diferente, né? E a gente louva a Deus pelo apoio da Semadema, né, para que eu costumo dizer, esse trabalho de formiguinha possa se tornar possível, né? É verdade, o projeto social também que nós temos aqui, que nos ajuda muito a ter contato com os pais dos alunos, inclusive já temos frutos. Dia 16 agora, um jovem que a gente estava há mais de 5 meses evangelizando ele através de vídeos evangelísticos, né? Não vou falar o nome dele aqui por questão de segurança, e aí ele aceitou Jesus, né? Esse jovem, se Deus quiser, mês que vem vamos estar querendo batizá-lo. E, como eu falei, aqui é um trabalho de formiguinha. A gente vem, tem período que aqui na minha casa nós tem 15, 20 jovens. Tem período que a gente tem 7, 8, né? Então, esse é o grande desafio, né, para você plantar uma igreja. E a igreja local, ela é muito difícil com parceria, porque, na realidade, a maioria das igrejas aqui na Indonésia, ela tem medo de ter essa frente, né? Tanto é que a maioria dos obreiros que são estrangeiros, eles têm muita dificuldade de estar trabalhando com a igreja local por causa disso, né? Ou ele trabalha só com os locais ali, né, com a igreja local, e não se envolve com os que não são cristãos, ou ele se envolve com o trabalho evangelístico com os que não são cristãos, mas não se envolve com a igreja local diretamente. Então, é um desafiozão, desafio, né? Realmente como o senhor falou, houve uma palavra sendo o senhor falando ali, que é o pioneiro, né? Trabalho de pioneirismo, né? O trabalho deles é muito, assim, árduo, podemos dizer assim, porque você não vê um resultado como nós almejamos, né? E o apoio da Semadema tem nos ajudado muito, né? Apoio espiritual, né? De vez em quando tenho falado com a irmã Arternúcia aí, ela que tem compartilhado nossas lutas, dificuldades aí na oração aí nos grupos, né? E creio que Deus aos poucos está respondendo essas orações. Pastor missionário Johnny, eu sei dos desafios de um trabalho como esse. Eu quero lhe incentivar aqui, lhe parabenizar pelo trabalho. Apesar de não se ver grandes resultados visíveis, mas com certeza esse trabalho ele está como quem está trabalhando no lançamento do alicerce. Eu lembro Exatamente. que a dona Irã Judson, quando foi para a antiga Birmânia, né,
escreveu um folheto ali sobre Jesus, quem é Jesus, à mão ainda com muita dificuldade, e passou anos ali sem orar por uma pessoa. E depois de uma década, ele encontrou alguns cristãos que souberam que havia um missionário cristão e procuraram ele, para que eles lhe informasse de forma mais precisa acerca da fé cristã. E ele ficou admirado: e como é que vocês são cristãos? Quem orou por vocês? E eles disseram que foi um parente deles que tinha encontrado esse folheto, tinha lido esse folheto, tinha se convertido, tinha ganhado toda a família, e havia uma congregação de cristãos ali que precisava ser melhor inteirados acerca da fé. E através daquele trabalho, Deus levantou uma grande igreja naquela época, ali naquele local, não é? E nós cremos verdadeiramente que o trabalho que está sendo feito, ele vai resultar em frutos para a glória de Deus, e Deus vai dar o crescimento, não é? Então, parabéns pelo trabalho, força, o Senhor é contigo, e nós estamos aqui somando contigo nessa obra para a glória de Deus. Parabéns, o nosso abraço a toda a sua família, e que Deus continue abençoando. Transmita a nossa saudação aí aos irmãos que congregam, que estão aí nas salas de discipulado e de estudos bíblicos, viu? Parabéns, Deus abençoe e conte conosco. Amém. Eu que agradeço, pastor Francisco, agradeço ao senhor, aos demais pastores aí da CEADEMA que têm abraçado essa causa, agradeço a cada um das igrejas aí do estado do Maranhão, das pessoas individuais, né, que têm sempre se lembrado, né, e abraçado a causa da obra missionária, tanto local como transcultural. Sabemos que isso é um desafio enorme, né, conscientizar a igreja brasileira, né, sobre essa missão, né, como convidar a igreja para fazer parte da missão de Deus, né, Deus chamando todos nós para fazer parte daquilo que Ele está fazendo entre as nações, mas às vezes ainda tem muitos corações fechados, né, para abraçar essa causa. E eu louvo a Deus pela secretaria aí da CEMADEMA, que tem se mobilizado, né, e tentado abrir o entendimento, ajudar a igreja a entender a importância dessa grande causa. E eu agradeço por tudo aí que vocês têm realizado aí. Nosso abraço, Deus abençoe, estamos juntos, em nome de Jesus. Eu que agradeço. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Falando com o missionário Johnny, missionário maranhense, direto da Indonésia, no continente asiático. Deus abençoe.